Ei, pessoal, estou aqui novamente na tentativa. Vamos juntos esperar a Rayane entrar para que eu chame ela, solicite ela, tá? Vou colocar o título. Já vou chamar você, Rayane. Vamos ver se agora funciona. Vê se agora dá uma melhorada, né? É, isso, pessoal. Por favor, antes da gente reiniciar, gostaria que vocês dissessem como é que tá a imagem, como é que tá o áudio. Vocês estão me ouvindo Tá sendo bem? possível? Gente, Leandro super participando, né? Márcio, tá conseguindo ouvir agora? Ver? Tá, Oi, Mari. ó, Mãe, tá um pouco normal. tá melhor, né? Então agora vamos recomeçar, Vou Rayane. A gente começar estava de falando, né, novo. desse super resiliente. Estávamos falando sobre o conceito de padrão social, né? A Rayane estava falando da questão da deficiência. Você pode voltar um pouquinho pra gente, Mari? Por favor? Sim, a Samanta falou que a gente pode fazer 2 horas, viu, Ana? A Samanta falou que a gente pode ficar aqui 2 horas. A gente nem gosta de conversar, né? Ah, né? Oi, Nem Carol. gosta de conversar, se deixar. Né? É Vamos esperar um verdade. pouquinho, então. Então, vou retomar a questão do padrão. Então, o padrão social, né, enquanto Ótimo. conjunto, né, de normas, de costumes, de regras, né, que são intrínsecas à nossa sociedade, que pode ser explícito, né, Constituição, a legislação, quanto não explícito, que é uma série de normas, nossa vestimenta e tudo mais. Então, normalmente estabelece, né, a nossa sociedade, né, e isso não só no nível, né, explícito, né, como eu já falei, mas Sim. que estabelece normas. E aquilo que foge nessas normas, como, por exemplo, a deficiência, a questão dos padrões corporais, então acaba que existe um julgamento muito forte em relação a isso que foge do que é um padrão, do que é estabelecido por essa sociedade como um padrão. E o padrão, ele também é muito relacionado com a cultura, né? A nossa cultura, ela estabelece, né, essas questões e cada cultura tem o seu próprio padrão. Existem não só de beleza, questão que vai muito além disso, né? O padrão social é um conjunto de tudo que é normatizado, tudo que normatiza a nossa sociedade, né? Então, pensando nesse aspecto, a cultura tem um papel muito importante para estabelecer esse padrão, né? Tipo, um exemplo, na China, os padrões sociais são totalmente diferentes do nosso, né? Em relação a como eles agem, né? Fazem, tem a questão de, às vezes, tirar o sapato para entrar dentro de casa, algumas coisas nesse sentido. Tudo Isso. isso são normas sociais, né? Então, normas sociais é todas as regras da nossa sociedade. Então, quando a gente fala, né, o padrão social enquanto conjunto de normas, o que é essa norma? Normas são essas regras, né? Como eu falei, essas regras que são comuns Uhum. a um grupo de pessoas. Né? Então, os brasileiros, existe um conjunto de normas, né? Pensando que o padrão social é um nível maior, né? Grande. A norma está dentro do padrão social. Do padrão social. Ela faz parte Ela do faz padrão parte do social. padrão social. A norma faz parte do padrão social. Então, o padrão social assim, é bem amplo e a norma, né, que a gente vai Uhum. falar depois do estereótipo, está dentro disso, é um recortezinho disso, né? Então, todo Exatamente. a questão da norma, ela está relacionada ao comportamento, que seria um comportamento ideal, né? Então, a norma tem muita relação com essa questão. E E assim, nós vivemos muito isso, né, Rayane? Hoje em muito. dia, assim, na nossa realidade, não só enquanto profissional, mas como ser humano. Nós vivemos muito essa necessidade de você ter a mesma
frequência de comportamento, né? A mesma frequência de comportamento, de pensamento, de ações. As pessoas nos comparam muito. Sim. Né? Não só falando de nós enquanto mulheres, mas num todo. Eu acredito que no mundo masculino também há muito essa comparação. Bom, a Samantha está dizendo aqui, né? Lá na China, onde minha irmã morou, em Xangai, eles só tomam água quente mesmo no calor de 41 graus. São costumes. Costumes. Né? Estão relacionados. É comum para eles lá. O que é uma cultura, né? Que está relacionada ao padrão social daquela cultura. Né? Então, exatamente. Muito e o que acontece? Quando se tem um estereótipo, há uma tendência a gente tem um padrão social, e quando foge muito disso, né? Não muito, né? Tem o padrão social e aquilo que se acha que é diferente um pouco, né? Desse padrão é muito julgado, né? E, além disso, sim, há uma pressão social para que a gente atinja esse padrão, para que a gente esteja nesse padrão, né? Então, tem uma convenção e a gente tem que atingir. Só que esses padrões, na maioria das vezes, eles não são condizentes com a nossa realidade. Eles não abarcam as individualidades. Eles não abarcam... E também, às vezes, não estão na nossa essência, né? Não fazem parte da nossa essência. É o que eu sempre falo muito dessa questão. Obrigada. Tá mesmo, tá maravilhosa. Eu falo muito dessa questão. Aqui o Márcio, pessoas com deficiência motor estão fora do padrão, muita exclusão. Exatamente. Eu tenho muito contato com esse público, que são os cadeirantes, né, lesionados, amputados. É um público que eu gosto muito, inclusive o meu TCC de faculdade da graduação foi sobre isso. Sim, no geral. Qualquer pessoa que está fora do que foi entregue como normal, como padrão, ela é vista de forma negativa, ela é vista de forma diferente. E nós não temos políticas públicas, nós não temos até mesmo culturas suficientes para promover uma melhor qualidade de vida e para que essa pessoa se sinta como parte da sociedade. Um exemplo claro disso são as calçadas para quem é cadeirante. Né? É um público muito pequeno, é a forma como muitos governos veem, né? É um público muito pequeno, não tem por que a gente investir nisso. E acaba que vai ficando, né? Que vão deixando de lado, e isso é muito ruim, né? Eu falo até por uma questão emocional. Como que fica o emocional dessa pessoa se vendo na obrigação toda vez de ser dependente de alguém para poder andar na rua? Né, uma coisa que é direito dele. Então, os padrões sociais estão muito atrelados também a essas condições de vida em que nós estamos enquadrados ali. E isso, Ana, essa questão do padrão entra numa outra questão que é o estereótipo, né? Porque é o que a gente tá falando, entra na questão do estereótipo, porque o estereótipo são diferente, né? Compartilhadas, né? Que a gente fala assim de forma simples. O estereótipo é algo que é compartilhado, né, pela sociedade como um todo, enquanto a gente atribui crenças em relação a um grupo de pessoas, né? Então, essa questão do estereótipo... Diego. O Diego! Oi, Diego! O Diego! Então, essa questão do estereótipo, porque a gente tem uma crença, não é só um padrão, a gente tem um padrão. Junto com esse padrão, a gente tem uma norma que é aquilo que foge, né? A gente tende a ter crenças em relação àquilo e atribuir qualidades àquelas questões, né? Então, assim, e acaba que o estereótipo mesmo, né? Porque quando a gente define que o gente ou que a beleza, isso, não só como sendo mais aceito, mas como um padrão, assim, né? Quando a gente estabelece isso como uma verdade, a gente tem uma crença, né? A gente atribui qualidade para um grupo de pessoas. Isso está muito relacionado também com uma questão cognitiva. A gente, enquanto ser humano, a gente tem uma tendência a atribuir qualidade. Isso é cognitivo, né, do ser humano. A gente estabelece, olha, isso é bom, isso é mal, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Tal pessoa, né, a gente atribui qualidade. Isso é natural, né? E é natural. O estereótipo acaba que é natural.
O problema do estereótipo está relacionado à rigidez. Quando a gente estabelece, além de a gente estabelecer um padrão a partir de um estereótipo, de uma crença, né, com uma qualidade daquilo, a gente determina aquilo como fixo. A gente não reflete para além disso. E aí é onde mora onde vem o problema, de certa forma. Né? Porque Sim. quando você define isso, de uma forma, isso é isso e pronto, né? Em relação à deficiência. Vou excluir uma deficiência, né? Vou ter uma série de crenças no sentido de exclusão e não mudar e não refletir sobre isso que é uma questão, né? Sim, e isso parte das nossas criações, da forma como nós estamos criando os nossos filhos, mostrando para eles a realidade e essa questão da essência. O Marcinho disse aqui, né? Empresários têm mente fechada, pois somos consumidores também e deixamos de adentrar em comércio pela falta de acesso. A gente paga imposto, né? A gente acaba que entra em uma outra discussão, mas é parte disso, né? Você é um ser humano. Independente da condição de mobilidade dele ou não, ele tem emoção, ele tem sentimento, ele raciocina, ele paga imposto, né? O Ademir trouxe aqui, meninas, e quando a pessoa se sente como se fosse um terceiro, ser fora do padrão, por exemplo, os trans. Um amigo meu trans, que ele se sente assim. Sim. É uma outra... É uma outra parte, né, de pessoas que sofrem muito com esse preconceito. Eu acho que abarca a questão muito da questão daquilo que é diferente, né? E eu acho que as pessoas trans também sofrem, porque isso tem uma identificação, envolve, né, uma questão de não identificar, né, com aquilo que é imposto para ela, e assim, enquanto pessoa, né, tem uma imposição do que a pessoa deveria agir, como a pessoa deveria atuar, né, como a pessoa deveria ser, e aquilo não é condizente com como ela se sente. Então, isso gera um sofrimento, porque é como se, assim, para poder ser feliz, só precisa quebrar isso de alguma forma. Né? Até mesmo deixar de ser ela, né? Sim, até mesmo para aceitar, nossa, porque quando você se percebe diferente, né, eu acho que de um modo geral, você vê que você não se enquadra nesses padrões, você perceber essa diferença, a gente tem uma tendência a querer negar muitas vezes isso e querer, não, eu vou correr atrás desse padrão, né? Preciso ser assim. Vou fazer uma dieta, vou fazer um monte de coisa. A questão das pessoas trans não, né, de negar isso, né, de querer se submeter a aceitar, né, que a pessoa é dessa. Vou me vestir de uma outra forma. De uma forma. E isso vai gerando sofrimento, né, Ana? E eu acho que entra até numa questão que uma amiga minha falou uma frase. Oi. Travou aqui pra mim, Rai. Agora voltou. Eu travei. Voltou. Tá tudo bem? Tá. Você tava dando um exemplo da sua amiga. Só falando. Então, eu acho que isso entra, Ana, que eu acho que é uma das questões muito fundamentais, que além dessa questão do padrão, a dificuldade que a gente tem em ser quem a gente é, enquanto a gente tenta seguir esse padrão. Né? E tem uma frase de uma amiga minha, ela me falou isso e eu uso essa frase para tudo, assim. E me fez refletir muito essa frase, né? Que ela fala assim, que a gente perde muito tempo tentando ser aquilo que a gente não é. Né? Que a gente perde muito tempo, e eu acho que entra nessa questão, né? A gente perde muito tempo tentando ser aceita, tentando entrar, ser aceita, né? Estar nesse padrão que é aceito pela sociedade, que, a meu ver, né? Eu acho que raras pessoas, são pouquíssimas pessoas que estão dentro desse padrão social. A maioria das pessoas não estão, a maioria estão fora desse padrão. Então, isso vai gerando um sofrimento, né? E esse sofrimento, né, que vai afetar a saúde mental, né, que afeta muito a pessoa, esse sofrimento
faz com que a pessoa não consiga ser quem ela é, porque ela tenta, né, ser, né, estar nesse padrão que ela não consegue. Só que se perde muito tempo nisso, né, se negando que é em função desse padrão. Então a gente vai perdendo tempo que a gente poderia usar para ser feliz, de certa forma. Né? A gente usa esse tempo para sofrer. É um tempo que é sofrido. Né? Quando a gente fala de padrão social, vem muito à tona a questão da aceitação, né? Do autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço enquanto essência, enquanto mais profundamente eu resisto. Então, é uma coisa que eu falo muito, que o padrão social, ele é muito resistência, né? Quem está fora desse padrão, ele se torna resistência. Seja por não querer fazer parte de um padrão, mas lutar constantemente por ser quem se é. Lutar constantemente por um espaço que é meu, como direito, como civil, né? Então, é muito importante a gente pensar também... Sim. Eu acho que isso entra nisso que você até comentou, porque a gente não sabe quem a gente é. Né? A gente muitas vezes, a gente não sabe quem a gente é, justamente porque tudo que a gente sabe sobre nós, né, muitas vezes são outras pessoas que disseram. As pessoas disseram, você é isso, você é aquilo, e a gente internalizou isso. Que a gente muitas vezes não sabe quem a gente é. E o autoconhecimento é justamente nesse sentido, no sentido de saber quem a gente é, né? Para a gente se conhecer, saber separar aquilo que é do outro, é uma demanda do outro, e aquilo que é uma demanda nossa. Muitas vezes a gente, com essa conseguir poder ser quem a gente é. Sim, o Ademir, ele vem trazendo aqui para nós, né? Muito obrigada pela contribuição. Coloque em visão de vocês que, além da inclusão social, o que poderia ser feito para mudar a visão do normativo ou do normal, né? Para com as pessoas que não seguem o padrão, mesmo que muitas pessoas tenham ideia. Ou complexa, né? Bem então, complexo. O que poderia ser feito para... Eu acredito, até tem a ver com uma outra, né, pegando um gancho, eu acho que hoje a nossa sociedade, apesar de a gente ainda ser uma sociedade que ainda, né, a gente ainda está longe de ser uma sociedade que aceita o diferente, né, que a gente, né, tem inclui, né? Inclui, né, a gente está longe disso. Mas quando a gente faz uma análise, uma perspectiva histórica, a gente já está começando a promover mudanças nesse sentido, né? No sentido de que já tem um movimento de aceitação, de valorização, já tem tido isso. A questão da transição capilar, a questão do body positive, em relação a uma série, né? A questão de leis que né, para deficientes. Então, existe hoje na sociedade um movimento de uma tentativa de quebrar, de alguma forma, esses padrões, né? Não é uma coisa fácil. Eu acho que no nível macro, né, no nível pensando na nossa sociedade, a gente muda aos poucos. Eu acho que é igual como você falou, a gente muda através dos nossos filhos, tentando colocar para os nossos filhos serem mais iguais, tentar, de alguma forma, fazer com que eles sejam mais reflexivos em relação ao que eles reproduzem, e não simplesmente reproduzir uma ideia. Então, eu acho que a gente vai quebrando isso dessa forma, né? Isso no nível da sociedade. Agora, no nível interno, a gente se aceitar, no nível, assim, de entender que você não segue um padrão e buscar essa aceitação, eu vejo, né, o trabalho da psicologia, o trabalho da busca por autoconhecimento, né? Claro que esclarecendo que o autoconhecimento não é uma coisa que você vai no supermercado, compra, né? Compra, exatamente. Próprio, não está lá. Isso é uma coisa que
se trabalha, né, consigo. Se constrói. Árduo, difícil, não é fácil, mas é algo que a gente vai construindo, né? E à medida que a gente Exatamente. e que a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo mais recursos para lidar, né, recursos internos, para lidar com esses padrões. E a gente mesmo, no nosso dia a dia, começar a ter esse olhar de igualdade para o todo, né? Eu tenho colegas que namoram cadeirantes, tenho outras colegas que já passaram preconceitos, tiveram preconceitos por namorarem negros, né? Tenho pessoas que sofrem, tenho conhecidos que sofrem com racismo, tenho pessoas que eu vejo que sofrem com a gordofobia, né? Tenho pessoas que eu vejo que sofrem também por serem feministas, por querer ali deixar o seu ideal. Então, acredito que a forma como a gente olha o outro muda tudo. Não é aquela frase que pau que nasce torto nunca se endireita. Isso não existe. E a psicologia está aí como forma de mostrar a capacidade de transformação do ser humano. Então, acredito que quanto mais a gente passa a olhar o outro com igualdade, e isso entra muito dentro da cultura, né? Entra muito dentro dessa rigidez que, infelizmente, a nossa cultura brasileira vive, mas nós precisamos voltar a esse olhar humano, né? Esse olhar de empatia, para, gente, o que ele passa no dia a dia? Né? É uma pessoa, é um ser humano que está ali. O que ele passa? O respeito, né? O que ele passa no dia a dia? Qual que é o significado desse olhar meu nesse momento? Então, acredito que ressignificar muitas atitudes nossas, olhar para algumas atitudes e pensamentos preconceituosos que nós temos no nosso dia a dia, já é uma forma de quebrar isso, né? A Samantha vem trazendo aqui. Eu tenho a Samantha linda, maravilhosa. Ela que essa frase é dela, gente. Eu tenho deficiência, mas não vou saber falar qual é. Mas o pior é sofrer preconceito das pessoas só porque tenho depressão. Graças a Deus a medicina está avançada, tenho a psiquiatria e a psicologia. Ótimo. Ainda bem. Que bom. Ainda bem. É outro grupo de pessoas que sofrem muito preconceito, né, Rai? A gente vê aí no nosso dia a dia, até nós, enquanto profissionais da área. Você é o quê? Sou psicóloga. Então você cuida de louco. Né? É um preconceito. É um preconceito velado atrás de estereótipos que foram construídos por uma norma que não é norma, né? Então, assim, é a forma como a gente leva. Isso mesmo, Mari. Ter mais empatia. Eu acho que isso entra, né? Que entra muito assim na questão da recriminação daquilo que é diferente, né? Aquilo que foge, né? E a maioria das pessoas realmente foge. Só que assim, até você falou a questão do preconceito, Ana, até, né, futuramente a gente pode até falar sobre isso, porque dentro da psicologia social mesmo, o preconceito, existem formas do preconceito, né? Que o preconceito ele não vem por si só, ele tem um aspecto cognitivo, né? Um aspecto que é natural. Psicológico. Que envolve alguns aspectos que a gente pode falar melhor num outro momento, assim, que a gente pode até... Sim, podemos programar uma próxima live. Que a gente pode falar sobre isso. Mas eu acho que o Marcinho vai muito nessa questão do que é diferente, né? Exatamente. O Marcinho trouxe aqui. Padrão tenta obrigar a entrar também no consumismo. Exemplo, celular, grife, também, né? Ele nos enquadra muito, né? Para você fazer parte, você tem que ter um celular tal. Para você ser bem visto, você tem que andar com a marca tal, né? E aí vai muito fora, talvez, da nossa realidade. E aí a gente entra muito até nessa questão da representatividade que as mídias sociais têm tido na nossa vida. Né? Essa repercussão da mídia social nas nossas vidas. Hoje, talvez, nós seguimos alguns perfis que nos fazem comparar muito, que nos causam uma depreciação muito grande, que nos faz repensar até de alguns princípios. Né? Eu não estou generalizando, porque não é todo mundo que é assim, mas algumas pessoas se sentem assim. Se sentem mal com isso.
E é muito importante a gente pensar no que realmente tem sido saudável para nós e o que realmente não tem sido saudável. E se tratando de padrão social, acredito que hoje, quando a gente pega o celular, tá ali sem fazer nada, e abre um Instagram, a gente se depara muito com essa questão. Né? A gente vê muitas propagandas ainda em que existem só brancos, andantes. A gente vê poucas propagandas de negros, de cadeirantes. Hoje, os movimentos representativos estão maiores, ao mesmo tempo que a gente usa a internet e vê na internet muitas coisas negativas ainda, já há um pequeno avanço na questão dos grupos que estão se formando. Né? Eu sigo o movimento do Corpo Livre, que traz, né, a questão da gordofobia, que traz a questão de você aceitar a sua naturalidade, aceitar o seu corpo. Eu sigo Cadeirantes em Ação, que é uma outra perspectiva de levar motivação, inspiração, de acordo com a realidade dessas pessoas que são amputadas, que são cadeirantes, né? Tem aí um movimento também do Black, que já vem trazendo até as crianças para essa questão da necessidade de assumir quem elas são, né? De assumir a própria descendência. Então, acho que é muito importante a gente ver e estar perto de perfis, de coisas que nos remetem à nossa essência. E quando a gente tem esse tipo de comportamento, não é que a gente está fugindo da nossa realidade, a gente está fugindo mesmo do padrão, a gente está sendo quem a gente é. E buscar, né, pessoas, eu acho que isso é muito importante, a gente buscar pessoas, né, que fazem a gente se sentir bem e que de alguma forma compactuam com isso. Porque eu imagino assim, eu acho que entra até, né, quando ele falou essa questão da gente ter um desejo de atingir um padrão, de estar dentro de um padrão, muitas vezes porque a gente só vê esse padrão. Quando você liga a televisão, você olha na internet, você só vê pessoas magras, pessoas brancas, pessoas loiras, você vai falar assim, meu Deus, eu preciso, né, ser assim, porque é o que tá, né, e existe uma aceitação da sociedade em cima desse padrão. E quando a gente já olha, já vê corpos diferentes, corpos que são parecidos com o nosso, cabelos parecidos com o nosso, né? Pessoas que são parecidas com a gente, de alguma forma, a gente consegue se sentir representada no sentido de que, nossa, eu faço parte dessa sociedade e com a minha individualidade, né? Com aquilo que eu sou. Então, acho que é uma questão muito importante da sociedade. Sim, o Heraldo vem trazendo. Também existe preconceito de pessoas que não têm formação acadêmica. As pessoas julgam que, como não tem a formação acadêmica, não terá sucesso na vida como um todo. Como nós temos, né, Rayane? A gente ainda vive uma cultura que ela é muito presa em algumas considerações, né? Sabemos que essa questão da formação acadêmica, sim, ela interfere, sim. E como, sim, pode falar. Que muitas vezes a gente acha que a formação acadêmica ela é um prescritivo de sucesso. Você precisa ter para ter um sucesso. Se você não tem, isso é um padrão também. E que um padrão que não representa a realidade. Porque assim, a gente formou e a gente sabe, né, das dificuldades que a gente tem dentro da formação acadêmica. Então, assim, ao mesmo tempo, a nossa sociedade, ela é disfuncional. A gente for pensar, a nossa sociedade é totalmente disfuncional. A gente discrimina muito, né? A gente estabelece, não, isso é o certo, isso não é o certo. E essa questão da formação acadêmica faz com que muitas pessoas entrem na faculdade, né, sem se conhecer, façam cursos que não tem nada a ver com elas mesmas. Não se identifica com aquilo, né? Não se identifica, né? Porque não tem a ver com ela, muitas vezes. Às vezes é para atender um padrão e não uma necessidade dela. Né? Porque eu acho que é diferente de você ter um desejo, porque quer ter uma perspectiva sua, né? Com base no autoconhecimento, do que você querer simplesmente fazer isso para atingir um padrão. Não, qual que é a faculdade que mais está? Medicina. Vamos fazer medicina porque eu quero ter dinheiro. E assim, é muito sacrifício, né? É muito sacrifício. Porque esse sacrifício está brigando para ser aquilo que a gente não é.
E se a gente for parar para pensar, essa questão de sucesso, ela é um padrão social também. Porque às vezes o que é sucesso para mim é poder, no final do dia, deitar na minha cama e ficar tranquilamente. Ou talvez para mim, enquanto Ana, né, enquanto psicóloga, para mim sucesso é fazer com que as pessoas se sintam bem com as minhas palavras, Uhum. sem o reconhecimento disso. Então é muito relativo também essa questão do sucesso. Entra também nessa questão do padrão social, que para ter sucesso você tem que ter um carro bom, uma casa boa, se casar aos tantos anos, ter filhos. Entra dentro de todo aquele padrão, né? E Uhum. até a gente, às vezes, é muito cobrado Uhum. por isso, e a gente acaba entrando nessas cobranças de querer ter sucesso, de ir em busca do sucesso, que a gente acaba, né? Rayane? E o sucesso, oi. E o sucesso tá muito atrelado à questão cultural do capitalismo. Está Sim. muito atrelado à questão do dinheiro, né? Dessa questão de a sociedade, né? Ela funciona pelo capitalismo. Então, essas normas também estão em função do capitalismo, do consumismo, né? Em relação a isso. Né? E isso vai fazendo, Exatamente. Ana, com que as pessoas vão se sentindo muito mal. E isso vai trazendo, afeta totalmente a saúde mental, porque é uma busca por atingir um padrão, um ideal, né, da sociedade, se anulando e afetando a saúde mental, né, como ansiedade, depressão, suicídio, né, muitas pessoas se suicidam por não conseguir atingir o padrão, se sentirem extremamente frustradas e não conseguirem lidar com essa frustração. No consultório mesmo, eu não sei aí para você como está a sua demanda, mas aqui tem surgido para mim, e comentando com algumas colegas também de profissão, tem surgido muito a questão do conflito no relacionamento, que vem principalmente pós-casamento, em que a pessoa casa e ali com o passar dos anos, a pessoa ganha uns quilinhos, né? A pessoa não consegue mais ter a mesma proatividade, acaba talvez caindo em uma rotina ali de acordo com as suas criações, com a sua cultura. E aí eles chegam no consultório se culpando por essas questões, que na verdade são questões que a própria sociedade nos impõe, que você tem que casar, você tem que ser feliz, você tem que continuar magra, você tem que continuar ativa, tanto sexualmente quanto ativa ali profissionalmente em todas as áreas. Então é muito importante a gente configurar e voltar essa fala para a mulher que está nos ouvindo nesse momento. Não, a gente não tem essa obrigação de cumprir tudo a todo instante, né? Da suficiência, É muito. né? A gente tem que ser suficientemente bom. E é interessante, Ana, porque aí, por exemplo, você conhece alguém, começa a namorar, sei lá, tem uma expectativa para que namore. Aí você namora, não, mas vocês não vão casar. Aí casa, não, mas não vai ter filho. Ah, mas vai ter só um. Então, sempre vai existir um padrão social. Tipo assim, sempre vai existir uma cobrança para que se atinja um padrão. Eu acho que o que muda é como que a gente vai agir diante disso e como que a gente vai se sentir diante dessas questões. Né? Como é que nós estamos lidando com essas cobranças externas que estão vindo para nós, né? O homossexual, como que está o emocional dele para lidar com o ataque direto, dia a dia? O cadeirante, como que está o emocional dele para lidar com o olhar de exclusão, para lidar com aquela situação de não conseguir fazer atividades comuns e pequenas, rotineiras, né? O negro, como que ele vai conseguir lidar com aquele preconceito velado? Então, são questões, eu acredito que o intuito dessa live também é chamar, né, o todo para esse entendimento de como que a gente está lidando com as pressões que esses padrões sociais têm nos exposto, de certa forma, né? O Leandro diz aqui, como dizia Einstein, é mais difícil, mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Exatamente isso. Porque o preconceito já vem na cultura, né? A pessoa já cresce com aquilo ali e enrijece naquilo ali.
e toma aquilo como verdade, como você disse, Uhum. né? Então é muito mais... Às vezes ela nasce com aquele preconceito e morre com aquele preconceito. Uhum. Sim. E eu acho, Ana, importante a gente pontuar, não sei como é que a gente está em questão de tempo, mas assim... Nós temos 10 minutinhos, mais uns 10, 15 minutinhos. Porque assim, eu acho que o nosso objetivo também é falar da psicoterapia enquanto um auxílio, né, nesse processo, né, de tentar descobrir quem se é, porque assim, as pessoas têm uma ideia, né, que também é do senso comum, também tem relação com o padrão, né, com o estereótipo, sim, de que se busca terapia quando você já tem um problema instaurado, né, quando você já tem um transtorno, quando você já tem alguma questão que você precisa de psicoterapia. E eu acho que, assim, no meu entendimento, eu acho que você compactou, eu não acho que todo mundo precisa de psicoterapia. Mas eu acho que a psicoterapia tem um papel muito de auxílio mesmo, sabe? Assim, tipo, não tem contraindicação. Mesmo que você não precise fazer, não tem uma contraindicação. E eu acho que a psicologia, né, a psicoterapia, ela vai além de quando tem uma questão instaurada, quando você já tem um problema. O autoconhecimento, né, a psicoterapia, para pessoas que buscam o autoconhecimento, também é válido, né? Também é uma procura que é importante, porque o autoconhecimento que auxilia a pessoa, né, de alguma forma, para que ela tenha recursos internos para poder lidar com essas questões. Exatamente. E se tratando de padrões, né, é uma questão que envolve muito essa questão do ser humano, né? Vai muito a fundo, ela atinge diretamente a nossa essência, né? As pessoas cultuam muito disso. Hoje a gente vive uma sociedade baseada em padrões, não adianta as pessoas falar que não, que tem inclusão, porque ainda é falha. A Samantha vem trazendo aqui. Sempre falam que ninguém sabe o que se passa com a gente até passar pela mesma situação. Não falo em questão dos psicólogos, mas das pessoas comuns. Exatamente isso. Foi o que a gente trouxe, que hoje, se a pessoa possui uma esquizofrenia, se a pessoa tem um autismo, se a pessoa tem uma depressão, se ela tem um transtorno diagnosticado ali de ansiedade, ela já não está dentro do padrão para um trabalho. Ela já não está dentro de um padrão para ter um relacionamento. Então, nós precisamos quebrar isso, porque não se trata da doença, se trata de um ser humano, né? Se trata de um ser humano que tem emoções, que tem construções internas, que tem uma capacidade diferenciada, talvez, de raciocínio ou não, que tem uma mobilidade reduzida, que tem uma cor diferente que a minha. Então, nós precisamos ir quebrando isso nas nossas falas, nos nossos pensamentos, né? Na forma como a gente olha o outro. E é uma coisa que é autoconhecimento mesmo, uma autoavaliação de como eu estou agindo, do que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Uma reflexão, né? Quando você faz uma reflexão a partir disso, porque assim, enquanto ser humano, eu mesma, assim, reproduzo ideais, assim, situações ou ideais ou falas, que muitas vezes eu falo, peraí, né? Vamos refletir, porque a gente reproduz algo tão automático que vem, né, de quem a gente é, que o exercício é justamente esse, de fazer uma reflexão a partir disso. É refletir em cima daquilo e não simplesmente reproduzir esses padrões sem refletir sobre eles. Né? Só reproduzir e não refletir. Né? Por que eu penso dessa forma? Por que eu estou reproduzindo esse padrão? Né? Ter uma reflexão. Né? Exatamente. E aqui, Adora. Ela fala a questão do preconceito não ser somente na cor, mas em várias situações. E o preconceito está dentro disso, né? Dessa questão de uma preconcepção em relação às pessoas, né? Que está dentro do próprio estereótipo, né? Isso é de modo geral, né? Justamente essa questão do diferente, né? De ser o diferente. Né? Sim. O Leandro trouxe, né? Uma falta de empatia total. Então, nós precisamos... com o intuito dessa live mesmo, falar sobre padrões sociais, não foi trazer aqui a necessidade de você aceitar a pessoa que é gorda, de você aceitar a pessoa que é negra, de você aceitar a pessoa que é cadeirante. Não. O nosso intuito aqui é levar você a refletir sobre quais ações que você está tendo no seu dia a dia em que você está enquadrando a outra pessoa.
E Você está faltando, né? sim, faltando com empatia com a outra pessoa. O que é padrão social? Né? É algo que te acrescenta muito fazer parte de um padrão social? Quais são as representatividades aí na sua vida, as inspirações na sua vida? Como que elas são? Elas vêm com esse padrão ou elas foram se transformando ao longo da vida? Então é muito importante a gente pensar nisso, olhar para as nossas descendências, né? Para os nossos avós, para os nossos bisavós, para os nossos pais, porque são formas de criações que podem e que devem ser quebradas. Né? São pensamentos, são construções que nós que estamos aqui na contemporaneidade, no século XXI, nós precisamos ter a ideia da necessidade de cuidar das emoções. E toda vez que a gente age enquadrando a outra pessoa, de alguma forma, a gente está também enquadrando as emoções dela, obrigando que ela se emocione, que ela se sinta de uma forma que talvez não é o que ela necessita naquele momento. Então, a psicologia ela é muito importante nisso, essa busca de aprender a lidar, tanto para aqueles que estão fora do padrão, né, quanto para aqueles que ainda querem viver dentro de um padrão. E que vão, consequentemente, sofrendo com isso, né? Porque eu acho que é uma busca que não é saudável, porque é uma busca que você pode entrar, não, eu estou dentro do padrão em certo aspecto financeiro, né? Eu tenho muito dinheiro, mas às vezes você não está no padrão de outra forma, né? Existem muitas regras, muitas situações, questões de gênero também na nossa sociedade, que vão limitando. E eu acho que a questão é justamente nessa limitação, né, nessa questão de limitando. Eu defino, eu pego uma pessoa, ponho ela dentro de uma caixinha e acho que aquilo é uma verdade, eu quero obrigar ela a ficar dentro dessa caixinha, porque ela tem que quadrar. E às vezes, na maioria das vezes não cabe. Nós somos livres, né? Eu sou livre para cortar o meu cabelo, eu sou livre para usar ele cacheado, eu sou livre para alisar ele, eu sou livre para vestir 46, eu sou livre para vestir 36. Eu sou livre para ser negro, para ser. Nós precisamos dar tons de liberdade para a nossa vida e para a vida das outras pessoas também. Eu acho que esse sentimento de empatia ele tem que vir em conjunto com o sentimento de liberdade. As pessoas são livres, nós precisamos ser livres, né? Eu acho que o intuito da nossa live hoje foi isso. Rayane, quais são as suas considerações finais? Pra gente já ir eu acho, Ana, até assim, uma coisa que eu falei no começo, né, que eu acho que eu queria aproveitar nessa oportunidade, né, para colocar, né, o nosso trabalho enquanto psicóloga, né, que estou atendendo, né, se o pessoal tiver alguma necessidade, estamos à disposição. E eu acho que isso, né, eu acho que concluindo o que a gente veio falando, que a gente falou ao longo disso, eu acho que tem muito da nossa própria prática, né? Que é uma coisa que norteia muito a nossa prática, que é criar condições, pelo menos no consultório, naquele momento, para que a pessoa seja quem ela é, para que ela consiga, né, ser quem ela é e ela consiga se descobrir pelo autoconhecimento, onde ela tem um espaço onde ela não seja julgada, apontada, onde ela possa falar o que ela quiser, ser quem ela quiser, sabe? Então, eu acho que a nossa prática é muito nisso. E eu acho que a gente reconhecer essa dificuldade, né, nessa busca, né, dificuldade que se tem em ser quem se é, e buscar, né, psicoterapia, e buscar recursos para que a gente consiga ser quem a gente é, né, consiga lidar com ser quem a gente é. Né? É bem isso. Eu acho que nós passamos bem a mensagem na nossa live, de que a gente precisa sim levantar a bandeira de quem a gente é, independente de onde a gente está, independente da... Samanta, maravilhosa. Quero agradecer a todo mundo que está participando aí conosco, tá? Pessoas que estão sempre junto, incentivando o nosso trabalho. Eu acho que esse reconhecimento, ele faz parte da nossa profissão e, ao mesmo tempo, é um motivador, né? Para que a gente continue falando de vida, levando vida. Contem sempre com o nosso trabalho. A Rayane está lá no Antítese da Existência. Sigam lá. Obrigada. Sim, nosso atendimento, por enquanto, né, com a pandemia, atendimento online. Online. Mas, assim, presencial eu estou em Uberlândia, né? Você está em BH, né? Estou em Uberlândia.
o online Exatamente. né? Que a gente consegue se conectar quebrar essa barreira geográfica, né? Sim, sim, mas estamos rascunhando, quem sabe sai um projeto juntas aí, né? Então, BH Uberlândia. Uberlândia. Gente, mais uma vez agradecer vocês. Sejam quem vocês são. Obrigada, Jéssica. Seja quem vocês são. Levantem as suas bandeiras. Se respeitem, se amem, se queiram. Tenham empatia pelo outro, tenham empatia por vocês. Acredito que o nosso crescimento humano está no momento em que a gente enxerga a liberdade nossa e do outro. E eu desenvolvi esse projeto com esse intuito, de levar mais humanização, de levar mais empatia, de mostrar que nós podemos, sim, lidar com as nossas emoções e que a psicologia está aí para ajudar todo mundo. Sim, e gente, obrigada, viu, por tudo, por nos receber, né, tirar um momentinho pra gente conversar sobre isso. Muito obrigada, de verdade, todos vocês. Ô, Mari, a gente vai fazer sim. Eu vou chamar a Rayane. Agosto promete. Muito interessante. Agosto promete. Gente, muito obrigada. Continuem seguindo os nossos trabalhos. Eu sou super aberta a sugestões, tá? Participem sempre. Contamos sempre com vocês. É isso aí. Obrigada, gente. Rayane, muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Beijo. Tchau, gente.